Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Yet de Bahá'í. Esse vídeo não é recomendado para seguidores religiosos e visitantes que desejam salvar suas crenças. O meu canal é de desconstrução de crenças gerais. Se para você eu falo devagar, acelere o vídeo um pouco no BitChute ou no YouTube. Hoje, dia 4 de maio de 2025, 17 horas, 8 minutos na Alemanha. Bom dia a todos! Nós vamos dar sequência à série de vídeos Bate-Papo e Matutação com a Li. Aqui está a primeira parte, segunda parte, terceira parte e vamos hoje para a quarta parte. Até a quinta parte, estarei apenas dando explicações dos temas que eu comecei no segundo vídeo. Na terceira parte, nós paramos onde eu disse que você não sabe o que é a sua mente. Você sente e pensa que é a sua mente. Te falaram que os seus pensamentos, ideias, sentimentos e emoções que são passadas na sua mente, as imagens que você vê no seu campo mental, isso é sua mente. Mas você não sabe realmente. Você sente que há uma cumplicidade entre você e isso que você acha que é a sua mente, ou se quiser chamar de eu maior. É como se fosse um cúmplice amigo que está contigo em uma conexão e que às vezes você sente que essa comunicação, essa conexão fica abalada. Por exemplo, quando está doente ou quando está à base de remédios, química, quando é enganado na paz mental por situações, estresses, traumas, palavras, imagens, cenas, pessoas que estão aqui nos cenários que pisamos, e tudo isso você sente que interfere na boa e pura comunicação. E ainda assim, é aí que há um refúgio, um único lugar, chamemos assim, todo seu, na sua mente. Bom, mas vejamos, em um jogo online, o seu avatar pensa que os pensamentos que ele tem vêm dele mesmo, mas não vêm. Ele está tomando decisões, se movimentando, ele tem aquelas habilidades e capacidades que você vai percebendo conforme ele vai superando os desafios do jogo. E diante dos desafios do jogo, fica como se o avatar pensou e tomou decisões para poder agir. E todas essas decisões que parecem que são os pensamentos dele, vêm da firma, naquilo que ela o programou para ser diante de tudo que vivenciar no script do jogo. E também, uma parte dessas decisões, esses pensamentos e atitudes, vem de você, quando você o está direcionando. Um avatar num jogo online do nosso mundo, aquele que você usa, pode ser direcionado por outros jogadores, não é? Sim, nos jogos que eles nos oferecem, que nos deixam saber, há essa possibilidade. É o mesmo jogo, os mesmos avatares e pessoas diferentes podem jogar com o mesmo avatar. Se o avatar tiver o nome de Poderoso Samurai, você e seu amigo podem usá-lo. Vai ser o mesmo avatar lutando contra ele mesmo. E suas habilidades fixadas pelo jogo, o uso delas vai depender do direcionador. Será que isso poderia se aplicar a nós aqui dentro? Não fique sem nada agora, mas pensem quantas vezes já se sentiram diferentes. Não sabem se é por causa do corpo, que parece estar diferente e muitas vezes está mesmo pelas influências das experiências físicas e mentais e por tanto mais que nós estamos expostos neste mundo, nós estamos mudando o tempo todo. Mas quando vamos crescendo, até chegar à idade adulta, se pensarmos bem, parece que éramos outras pessoas. A fase de bebê a gente nem lembra, é como se a gente não tivesse sido esse bebê. Talvez você lembre de quando você tinha 3 anos, 4 anos, 5, mas aquele início você não lembra nem um pouco. Então, mesmo nos sentindo diferentes, a memória parece que ainda é a mesma. Você se lembra como se tivesse sido você o tempo todo.
E aí vem o questionamento. Essa sensação vem da mudança de direcionadores na fase da infância, depois adolescência e depois adulta? Ou seria porque o corpo recebeu ajustes pela firma, entre aspas, no nosso caso, o sistema? Sabe aqueles que puxam as cordinhas, que ficam no copia, corta e cola, modificando, invertendo, implantando diferenças em nossos corpos e em tudo que vivenciamos no palco desse inferno chamado mundo? Ou será que é tudo isso junto? E se fosse uma experiência rotadora, na qual se alternaria os usuários, os direcionadores, e assim o avatar não iria perceber, porque a memória é a mesma. Se você tem aquela memória, você pensa que ainda é você. Mas aí tem aquela parte que a gente sente aquela diferença no corpo, que nos parece que o corpo é que foi mudado e não o direcionador. Mas vamos deixar isso para uma próxima matutação. Na terceira parte, depois de 12 minutos, eu disse: nós somos seres emocionais, então nós ficamos ressentidos facilmente. E por que nós somos assim tão ressentidos com as coisas ruins? É porque nós não somos seres que habitam corpos e acessam mentes para serem o mal. E um seguidor me disse que não entendeu direito. Ok, Ted, imagina você que é uma boa pessoa e entra no jogo e descobre que ele é puro mal. Você se ressentirá com a violência e toda coisa cruel. Isso sinaliza que você, sua essência é do bem, não é? Você não aceita esse tipo de mal nem mesmo se for para se divertir. Eu não aceito nem mesmo assistir cenas cruéis com humanos e animais, pois na vida real eu não aceito. Essa é a minha real essência. Eu sou boa por ser boa e não me adapto ao mal de forma alguma. Então, se na vida real eu sou boa por essência e me mantenho fiel à minha essência amorosa, por que eu aceitaria no mundo da ficção, da fantasia, a crueldade como normal e ok? Ted, mesmo se eu for jogar um jogo online com toda essa perversidade, minha personalidade, meu bom caráter não pode mudar. Ele é permanente. E aí, Ted, quem me garante que o que eu penso ser um mero desenho não seja uma manipulação tecnológica deles que tornou seres vivos, humanos ou outros seres, como desenhos? Hoje em dia, eles mostram que eles podem pegar atores e depois fica como um trabalho de computador sendo um desenho. Ok, suponhamos que exista mais uma espécie de humanos escravizados por eles e servem a eles, como nos filmes, jogando como desenhos, como em filmes de violência total, aparecendo em jogos como apenas desenhos, mas são reais. Ou suponhamos que seja a nossa própria espécie aprisionada de alguma forma. Então pensemos que eles, sendo humanos, estão aprisionados. Eu estaria então colaborando para a crueldade continuar acontecendo a eles. E aqui, tudo que nós aceitamos desse mundo volta para a gente em forma de experiência individual ou geral. Como eu já expliquei repetidamente, o que a gente não reage, não elimina, não recusa do sistema, então ele dá mais do mesmo. E pelo time da humanidade, quando nós não nos corrigimos, recebemos punições. Podemos fazer grandes mudanças aqui dentro, mas não fazemos porque não somos unidos. Conta-se como pontos ou como perda de pontos. Vou te dar um exemplo do que eu quero dizer. Por décadas, os homens que vivenciaram esse jogo doentio na linha do tempo, na altura em que se desenvolvia um período na história, no qual as mulheres eram seres inferiores. Elas eram consideradas seres sem valor, só serviam para satisfazer aos homens e dar-lhes filhos. E os homens humanos daquela época aceitaram. Alguns gostavam muito disso e alguns não gostavam, mas como eram poucos os que não gostavam, eles sabiam que não iriam mudar nada e sairiam prejudicados. Mas houve aceitação pela maioria.
Isso é o que conta. Também lá atrás, conta o sistema para gente pelos livros de seus personagens, falando, mostrando, detalhando, contando a crueldade com crianças, o que passavam com essas crianças nas escolas, em qualquer lugar que elas estivessem. Crianças sofriam abusos por parte de adultos, às vezes até em casa por parte do pai, nas escolas, nas religiões, em todos os sentidos. Eu recomendo meu vídeo no qual eu expliquei para vocês como as crianças sofriam antigamente. Elas também eram desvalorizadas. Eu nasci em 1960 e eu posso dizer que no meu tempo ainda tinha aqueles resquícios de mestres serem tão duros e frios com seus alunos. Eu peguei muitos castigos também, mas não tanto quanto os que vieram antes de mim, porque eu conheci ouvindo eles contando sobre as crueldades que passaram nas mãos de seus mestres. É claro que havia crianças rebeldes, sim, mas olha, eu não era. Eu era muito tímida, muito quieta, e por causa disso também eu era punida. Bem lá atrás, as crianças que não nasciam de famílias ricas, elas também apanhavam para aprender tarefas, elas começavam a trabalhar muito cedo. Não havia muito cuidado com as crianças, é o que o sistema nos conta. E isso acontecia até com as famílias ricas. Um menino rico, ele apanhava também nas escolas mais chiques, mais caras, as melhores que seus pais pagavam. Um aluno sofria punições severas dos seus mestres. E o que é que o sistema mostrou para a gente de tudo isso? Qual foi a punição que ele nos deu? Eu disse muitas vezes que nós temos que reagir e negar, recusar, dizer não ao sistema, a tudo aquilo que não é o perfeito, bem, bom, igual para todos os humanos. Mas as mentes das pessoas ainda não entenderam isso. Porque se a gente não diz não, se a gente não corrige a nós mesmos, se nós não mudamos o sistema por nós mesmos, não por ele, ou suas pessoas, suas coisas, aí acontece que ele mesmo vai fazer, ele faz, só que do jeito dele. Então ele deu para todos o ao contrário. Qual foi o ao contrário daquela época, daquele período em que homens eram superiores às mulheres em tudo e faziam com elas o que as leis, a religião e médicos, ciência, tudo dizia que eles podiam fazer? Qual foi esse ao contrário? O feminismo. E hoje temos as mulheres empoderadas, ainda que a maior parte delas é feita pelo povo do sistema. Essas mulheres que estão por aí em vídeos, nos blogs, no Facebook, no YouTube, no mundo presencial e no mundo virtual, elas mostrando, fazendo, falando que elas são, trazendo novidades, o que elas estão fazendo? Estão estimulando, sugestionando, ensinando e direcionando mulheres jovens a mudarem o comportamento e mentalidade. É isso que estamos assistindo. E homens de 30 a 35 anos estão sentindo na pele. Mas quem os colocou nessa situação atual foram os homens lá de trás. E esses jovens de 30 até 40 anos, seus corpos não receberam a adaptação para aceitar essas novidades do mundo, da mesma maneira que o meu não teve tempo nem para se ajustar e nem recebeu implantação de ajuste no nascimento, quando de repente o sistema mudou e mulheres que foram donas de casa deixaram de ser valorizadas e o comportamento mudou completamente na sociedade. Mas os mais jovens vão se adaptar a isso e não vão achar tão ruim, porque seus corpos também já nascerão com ajustes. E a mente vai habitar um corpo já preparado para novidades dessa nova geração. E quanto aos alunos e mestres, qual foi o ao contrário que o sistema deu? Desde 2010 ou antes, o sistema deu a todos o ao contrário para alunos e mestres. E vimos alunos batendo, espancando e odiando seus mestres. Quem começou primeiro a fazer isso?
É o povo do sistema dando exemplo, ensinando os nossos a reagir daquele jeito. É como se dissesse: chegou a hora, podem reagir assim. Eles orientam as pessoas, eles começam aqui e ali fazendo, de repente, os nossos da massa estão fazendo a mesma coisa. Você entende, Ted, por que, se não reagirmos contra o que parece certo e normal do nosso tempo, que está acontecendo enquanto a gente está vivendo, tal, jovem ou não, como no tempo que eram os homens que estavam fazendo o que queriam com as mulheres, e como agora, que são as mulheres que foram ensinadas a fazer a mesma coisa. Não interessa se foi no passado ou na atualidade. Se aceitamos, vai haver retorno, vai haver aquele ao contrário, a punição. Ainda que o sistema quer vencer, ele não quer um jogador fraco e joga com a gente no individual e no coletivo, no geral. O geral é a humanidade contra ele. Assim, quando ele fizer as divisões e essas divisões gostarem de serem os superiores, prejudicando outros e não modificarem-se e não modificarem também as coisas erradas que ele está deixando para favorecer um dos lados, o que acontece quando apenas vamos aceitando, vivenciando? Daí então, depois o sistema faz e os próximos humanos vão vivenciar. E por isso eu sempre repeti, não foi? Temos que ter responsabilidade com o que vivenciamos, com o que vamos aceitando, porque deixamos de herança para os nossos que nascerão no tal futuro sacrifícios, rituais, punições e insanidades como forma de pagamento por deixarmos que o sistema nos desse um corretivo. Entendeu? Se não reagirmos contra o que parece certo e normal no nosso tempo, depois o sistema faz e a conta vai para os próximos. Tudo que nós estamos passando hoje em dia aqui no mundo é herança de quem? Daqueles que estavam antes de nós e aceitaram tudo que foi dado para eles vivenciarem. Eles não reagiram, eles não negaram, eles não recusaram o que o mundo, o sistema foi ofertando. E vocês sabem qual é o tudo. Tudo aquilo da cultura, da sociedade, da religião, da nação, dos hábitos, das manias, das convicções, dos prazeres, dos apetites, do conhecimento, tudo que foi ensinado como real, verdadeiro, normal, todas as ideias, todas as filosofias, todos seus assuntos, todas suas provas. Tem que ser realmente assim. Tudo que o sistema já ofereceu, mesmo que pareça ser bom e necessário, a regra é para a gente ganhar. Tem que ser bem, bem realmente, e não disfarce do mal. E tem que ser bom e igual para todos os humanos. Se não for dessa maneira, então não devemos aceitar. E para conseguir negar, tem que conhecer a si mesmo e ao sistema, tem que desconstruir o mundo dele dentro de si. E a união entre nós tem que ser realmente da maneira que a mensagem passou. Parece radical, mas tem que ser assim para cortar todo o mal. E não podemos usar nenhum assunto dele, nenhuma coisa dele para resolver nossos problemas, nem política, nem ciência, nem matemática, física, absolutamente nada. E não pode haver a separação, a divisão entre nós, ou pessoas dizendo não é meu tempo, não é a minha hora. Eu já deixei tudo detalhadamente bem explicado. Mas como todo mundo fica sempre dizendo cada um é cada um, e não entenderam nada do que a mensagem explicou, que nós vivemos aqui, mesmo na época pacífica, uma emergência humana. A nossa liberdade não existe mesmo quando o sistema parece pacífico. A liberdade humana não existe aqui dentro, mesmo quando não temos guerras ou quando o sistema parece tão pacífico e humanizado. Então, se eu sou uma boa humana, eu não vou dizer, nos filmes, jogos e livros eu posso aceitar essas histórias, eu vou permitir que a minha mente se atole com essas imagens que me dão sentimentos reversos aos meus bons sentimentos. Não tem como eu achar normal tudo isso só porque é apenas um jogo, um filme, um livro. Aceitar
Dessa forma, o mal é o mesmo que o jogo faz conosco. Ah, não se morre realmente aqui, né? Depois que a gente morrer, a gente continua vivendo fora daqui. Então, humanos, na falsa realidade do mundo do jogo, na vida de humano, não tem problema que o jogo dê um monte de crueldade pra gente. Maldade máxima e total. Se você achar que é normal nos jogos ver humanos ou até animais serem trucidados, então temos que deixar os que nos controlam, aqueles que controlam o jogo, dentro desse espaço existencial em que estamos, criar as piores experiências para nós. Pois tudo bem, a gente não morre de verdade. E só por causa disso podemos nos permitir ser usados para experimentar esse lixo de mundo? Nós temos que ser mais exigentes. Temos que exigir qualidade existencial, não qualquer porcaria, como estamos aceitando. Nós podemos mudar tudo isso aqui se fôssemos unidos, mas nós não somos. Então, os poucos que estão aqui que puderem entrar no privilégio mental e perceberem esse mundo todo são realmente privilegiados. Eu não entendo como as pessoas aceitam vivenciar o mal quando nós poderíamos experimentar a qualidade, o melhor, o bom real, sem essa coisa da falsidade. Por que não experimentar algo muito superior ao bem, a coisa boa que nós já somos, e não experimentar o inferior ao que nós somos, que é o mal? E nós não somos o mal. Por que devemos experimentá-lo se não somos? Ah, eu sei, tem uma parte dos nossos que ficam pendendo para o mal, mas esses não representam a real essência da humanidade. Essas pessoas, elas estão corroídas pelo sistema e nós não estamos sozinhos aqui. Entre nós está o povo dele misturado, ensinando como pessoas comuns. Você pode ter um vizinho, um amigo, um parente, um chefe, você nem sabe que é um deles. E todos esses dos poderes são pessoas do grande catálogo de personagens do sistema, ensinando entre nós o mundo do sistema, porque eles precisam ir orientando igual num jogo. Lá tem jogadores profissionais para ir lá fazendo jogadores comuns aprenderem o jogo, se movimentando. E eles vão ensinar da pior maneira, às vezes, é atacando, é fazendo um monte de maldade, fazendo eles perderem, para depois eles aprenderem e pagarem pacotes mais caros no jogo. E esses jogadores vão estar entre os jogadores reais, ensinando como se fossem jogadores comuns, da mesma maneira que estão os funcionários do sistema entre nós, ensinando vidas humanas comuns, pessoas normais. E outra, ainda que você, Ted, não morra de verdade aqui dentro desse mundo, você o experimenta, você o sente, então se torna real para você, pois você o percebeu com sentimentos e emoções. E agora, Ted, vamos pensar, você está no jogo online, seu avatar está matando as pessoas. Ele foi criado pela firma para ser assim. Você o controla, mas o jogo definiu como ele reagiria diante das situações que o próprio jogo criou. E tudo que seu avatar está fazendo é seguir o que a firma do jogo fez ele, entre aspas, pensar e entender. Mas não é você quem está matando. Você não seria capaz, na vida real, de matar nenhuma mosca. Então, o seu avatar, controlado pela firma, só vai continuar a agir conforme a firma, que vamos colocar aí no lugar da firma, o sistema, ok? Seria o mesmo dizer que esse seu avatar está sendo controlado pelo sistema, acreditando e seguindo crenças, convicções e tudo mais que aprendeu, conheceu, vivenciou dentro do jogo, do mundo do jogo para o avatar. Mas você, que no jogo apenas direciona e cuida do avatar para ele ter sucesso, né? Não está gostando disso. O que vem depois? Resta você sair do jogo ou você deixa seu avatar morrer.
porque sua essência boa ficou sentida e ressentida com todo o mal que você estava vendo. Aquilo foi te dando uma agonia, um mal-estar imenso. E agora, imagina você que já sabe tudo desse jogo. O que você faria depois? Você iria contar a outros jogadores do bem que aquele jogo era de psicopatas. E, quem sabe, vocês, aqueles do bem, se uniriam no mundo real, né, para processar a firma ou derrubar o jogo. Pois aqui no mundo que a gente vive é assim. As pessoas ficam sabendo imediatamente de um jogo que não é bom. E isso é o próprio sistema que manda o povo dele fazer, avisando, olha, esse jogo é assim, é para ensinar e para atrair aqueles do mal para dentro do jogo. Porque o sistema, quando ele ensina alguma coisa que parece que é para o bem, olha, isso aqui é um perigo, esse remédio faz isso, isso, essa droga faz isso, isso, ele está ensinando, na verdade. Aqueles que é do bem não vai nem querer saber da coisa, mas aqueles que é do mal ou têm uma tendência para o mal vão se chegando, vão atrás. Pois bem, nós humanos nos ressentimos demais vivenciando o mal, porque somos seres do bem que não se adaptam ao mal 100% que o sistema adoraria de nos dar de uma só vez. Mas ele sabe que perderia os seus brinquedinhos, pois sucumbiríamos rapidamente. Perceberam que depois de 2021 todos nós ficamos esquisitos? Foi tanta maldade. De 2010 a 2011 já foram bastante maldades jogadas para a gente. Depois de 2011 para cá e depois 2019 a coisa acelerou. O desafio foi realmente cruel para muitos de nós. Temos sequelas daquela transição de narrativas, do pacote de maldades que recebemos desde aquela época. Os que controlam o jogo não sentem absolutamente nada por aqueles que entram para encenar as cenas de seres que dentro do jogo chegam para viver no esquecimento e vivem sendo marionetados, pois o jogo quer ação, quer movimento e muitos dramas, sofrimento, dor, faltas, crueldades incríveis. E para tudo isso acontecer, precisa o quê? Muita mentira, muita enganação, muita manipulação, corrupção e muitos mentirosos para fazer tudo isso. Um pouco atrás no vídeo, eu falei sobre a gente aceitar, assistir, ler e ouvir histórias de filmes ou livros onde humanos são trucidados por zumbis e monstros e outros filmes detonadores da espécie humana. Mas olha que coisa! Os animais não gostam de assistir sua própria espécie ser trucidada assim. E humanos, que foram convencidos que são superiores, aceitam. E agora nós temos a nossa conta com os animais também. Em vídeos antigos eu disse que se não pararmos de comer os animais por amor e conscientização, o sistema faria. Ele poderá fazer isso com o preço da carne muito alto, escassez da carne, ou, que tal, desaparecimento de animais, o que seria ótimo? Ou pior, os humanos não vão só perder a alimentação carnívora, mas não terão mais acesso à alimentação livre e natural. Vai ser pior do que já perdemos até hoje, esse contato com a natureza, desde que eles corromperam, manipularam e distorceram a natureza espontânea e nos obrigaram a viver com seus alimentos controlados. Não podemos mais achar árvores frutíferas pelos nossos caminhos facilmente, e se formos para a natureza agora, a gente nem lembra, nem conhece mais nada. Esses assuntos estão em meus vídeos antigos. Ou ainda ele poderá fazer a gente só comer rações, comidas preparadas por laboratório e impressora. Mas, talvez, se eles nos levarem a viver mais pela mente, como eu já abri em uma matutação para vocês em vídeos de 4 anos, mas vou explicar mais adiante, nós não vamos mais nos importar com o sentir gosto pelo corpo, por experimentar esse mundo mais pelo corpo. Vai haver uma inversão, nós vamos perceber mais pela mente.
E os novos humanos das outras gerações futuras nascerão com corpos ajustados para a adaptação e aceitação da novidade. Vai haver uns poucos antigos entre aqueles das novas gerações adaptadas, e esses estarão desgostosos com as mudanças. Mas o sistema ele gosta de deixar que uns poucos ainda sobrevivam para se ressentirem com as novidades que não conseguem se adaptar, que foi o meu caso que eu expliquei a vocês um pouco atrás no vídeo. Todas aquelas mudanças. E daí para cá, eu só tenho visto coisas que eu não consegui me adaptar e mesmo que eu fui obrigada a vivenciar, eu não aceito, porque são coisas muito piores do que aquelas que já existiam lá atrás. Outra coisa que me perguntaram foi sobre demência, que comecei no primeiro vídeo. Olha, eu não terminei ainda o assunto do primeiro, mas eu posso adiantar que quando eu era criança, eu nunca ouvi falar de demência. Nos anos 70, foi uma explosão de diabéticos. E a doença da vez e muito querida do sistema, que ele inseriu entre nós, e realmente inseriu há mais tempo, foi o câncer. Gente, não acredite neles que dizem em seus livros que o câncer já existia. É claro que eles têm que dizer que é milenar, ou que já existia antes de Cristo, depois de Cristo, ou desde que o mundo é mundo. E o mesmo façam com outras doenças. Eles podem plantar entre nós de repente, e depois eles têm as provas com livros de médicos, de cientistas e todos os outros personagens que chegam falando com termos que a massa não compreende, com palavras arcaicas e pomposas, se referindo às provas de outros personagens de eras ou tempo passado. Vocês sabem, essa coisa deles de nos enfiarem goela abaixo esse catálogo de personagens exibidores de título. Ah, ele é um cientista, estudioso, professor, historiador, etc. Exibindo esses títulos desencoraja a opinião de leigos, desencoraja os humanos comuns de pensarem por eles mesmos, desencoraja também essas pessoas da massa de darem atenção às suas mentes e aquela voz interna avisando que tem algo errado. Eles calam as pessoas que formam a massa, os comuns, e eles dizem: deixem isso para os que sabem, porque eles estudaram o autoconhecimento do sistema. Mas o sistema, antes de dar o conhecimento do mundo dele, destruiu o nosso conhecimento, a nossa bula da vida, a memória real nossa, e nos deu esquecimento, e preencheu toda a nossa memória com seu mundo de assuntos e coisas. Muita coisa desse autoconhecimento do sistema passou a existir depois de aprisionarem a gente dentro do sistema. Depois de roubarem nossa saúde, manipular nossos corpos, extrair o que era original e natural nosso e da natureza que tínhamos antes, que a mensagem chama de natureza espontânea. Eu tenho muita coisa para explicar da natureza espontânea, de vários tempos das corrupções que foram feitas aqui dentro do espaço existencial em que estamos. E quando o sistema, suas pessoas e suas coisas nos roubam o que é nosso original, natural, o que ele faz? Ele nos dá seus substitutos, seus produtos, conhecimentos, atividades, técnicas, etc. E nos dá suas pessoas para explicar, para vender, para ensinar, etc. E também seus estudos. Ele, suas pessoas e suas coisas nos prejudicaram e depois nos venderam a solução, que nem sempre é a melhor. De preferência que não seja nunca melhor, pois é assim que ele se mantém invicto, mas tornou o mundo do autoconhecimento dele necessário, pois foi isso que ele nos deu em troca do roubo que fez com que nós éramos de natural e saudável. Ele tornou esse autoconhecimento dele, todas as suas coisas, muito necessárias para nós, para vivermos dentro do mundo dele. E por isso, ter o autoconhecimento do sistema ajuda a viver bem dentro do sistema mesmo. Não é para libertar a mente humana, não é para libertar a humanidade. E nós, humanos,
Dentro do mundo dele, é difícil viver sem aceitar seus produtos e conhecimentos, a menos que destruamos os grilhões e muralhas que nos deram, retirando o controle total dele sobre os nossos corpos, sobre nossas mentes, sobre a natureza, sobre tudo. Olha, do meu tempo, desde a infância até hoje, eu lembro de muita coisa que eu vi, vivenciei, escutei, eu li, estudei, muita coisa, gente, muita coisa. E depois a mensagem, tudo que ela me dava de intuição, alertas, ensinamentos, conhecimentos, informações. E eu tenho visto que eles acrescentaram doenças, essas que citei agora e tantas outras, na hora certa da história que está sendo desenvolvida na linha do tempo. Então eu lembro da tia Carlota me contando de coisas do passado dela. E quando eu era criança, minha tia Carlota já era de idade. Então imagina quantas coisas que ela viu antes de mim. E eu era aquele tipo de criança que adorava ouvir os mais velhos. Eu adorava ir colecionando o que eles me falavam para poder ter um entendimento da vida, porque eu era muito tímida, muito sozinha. As pessoas me achavam esquisita, estranha, misteriosa e um monte de outras coisas que não tinha nada a ver comigo, mas era apenas porque eu pensava diferente, eu via esse mundo diferente. Agora vamos voltar uma parte de onde eu parei da terceira parte. Era sobre doenças mentais e como podia ser possível eles alcançarem nossa mente para adoecê-la. Não tem como eles colocarem um acesso entre a presença refletida e o avatar no jogo. Não tem como eles fazer essa doença na mente. Eles podem prejudicar o avatar. E aí a mente, o direcionador que a usa, não conseguirá ter um avatar perfeito. Vai ser o desafio dele. Tudo vai depender do direcionador do avatar, do usuário. Eles podem fazer a pessoa viver tantas coisas ruins desde o nascimento, não só vivenciar, mas ouvir, ver, sentir, imaginar e fixar. E assim vai se criando doenças que eles dirão que são doenças mentais. Se essa pessoa não for considerada um ser humano agindo na normalidade dentro da sociedade, não somente aquelas que eles podem conferir pelo comportamento, mas aquelas que eles vão estar acusando de doentes na parte mágica do cérebro da mente, que ninguém sabe, somente eles. Então, pensar diferente, não aceitar certas insanidades aceitas como normais na sociedade e todos os seus segmentos, ou qualquer diferença no comportamento ou pensamentos, ideias, palavras, principalmente se for uma daquelas que é a não aceitação às leis e regras injustas da cultura, das leis cruéis. Então essas pessoas vão ser sim acusadas de doentes mentais ou que andam distorcendo a realidade, como a Yeats. Um fato curioso nesse sistema é que ele se dedicou muito a tratar pessoas comuns, normais, apenas que não aceitavam certas coisas e não investiram muito em curas e tratamentos para psicopatas, porque eles são os psicopatas. Os que estão entre nós são os descendentes deles. E, infelizmente, alguns nossos que nasceram com a herança maquiavélica desse sistema. Mas não se enganem, os grandes psicopatas são eles mesmos. Então, se essas pressões que fazem conosco aqui tornarem a gente diferente do que eles dizem ser normal e alguns de nós apresentar algumas atitudes, se eles decidirem que é um quadro leve, vai ser levado para um psicólogo ou um psicoterapeuta. E se for muito maior a consequência de todo abuso e crueldade que essa pessoa viveu, viu ou sentiu, então vai para um psiquiatra, podendo ir até para um sanatório e receber seus tratamentos de tortura. Isso também depende da historinha, né, que está rodando na linha do tempo. No passado, era crueldade pura. Eles nos contam que naquela época a ciência não estava evoluída e orgulhosamente nos contam por seus livros e suas provas das atrocidades que cometeram com os corpos daqueles que tiveram a infelicidade de nascer naquele tempo.
se realmente essa história for real. A atrocidade era cometida por qualquer motivo. Imaginem uma época em que mulheres eram consideradas seres inferiores. Em algumas culturas, eram tão inferiores que os maridos podiam dispor delas como bem quisessem, bater, abusar, explorar em tarefas domésticas, vendê-las, puni-las, matá-las. Eram consideradas com intelectos de animais. Então, muitas coisas influenciaram como decidiam quem estava doente ou não. Aquelas pessoas fugindo dos padrões, das leis, do que religião ou ciência afirmasse como normal. Para controlar as mulheres, eles se aproveitavam ensinando seus maridos a interná-las diante de comportamentos que se encaixavam com o que a ciência dizia das mulheres. Ah, esses seres inferiores que haviam sido criadas pelo divino apenas para servir ao homem e lhe dar filhos. E a ciência da época não dizia que elas eram a mesma coisa dos homens, porque senão não teriam feito tantas desgraças em corpos e mentes femininas daquele tempo. As mulheres eram objeto sexual e escravas. Claro que havia homens que não concordavam com essa atitude, mas tinham que tratar suas esposas com carinho e respeito, às escondidas. Ai deles se enfrentassem às regras daquela época. Já expliquei em vídeos que também as crianças, até se tornarem adultas, eram tratadas muito mal, igualmente como mulheres e os animais. Só os exóticos, comprados ou roubados pelos reis e poderosos, tinham valor, como animais que viessem de outros continentes, que fossem raros. Eu estou me referindo a homens de certas classes mais elevadas, porque os homens das classes baixas sofriam tanto quanto uma mulher de classe alta naquela época. Mas essas leis sobre as mulheres e os homens valiam também para os homens camponeses, aqueles mais humildes. Assim, entre a massa, os homens mais violentos, eles se aproveitavam dessas leis e tratavam as suas mulheres ou mulheres que entrassem em seus caminhos de maneira cruel. Bom, se essa história toda foi verdade, e uma parte deve ter sido, porque ainda nos anos 60 a gente pegou uma parte disso, de que a mulher era um pouco desvalorizada na sociedade. Não tanto quanto esse passado, que a gente não consegue ter provas, somente as provas deles. Mas se eles não tivessem feito isso, então eles não poderiam trazer adiante as feministas e não poderiam chegar hoje em dia dando os poderes de volta às mulheres de uma maneira errada. Eles não estão dando os poderes para as mulheres certas. O que eles querem é quebrar sempre o relacionamento, a paz que deveria sempre existir entre os dois sexos. E hoje em dia eles podem estar fazendo isso também porque querem nos dar novas narrativas de uma história completamente diferente, modificando o desenho e comportamento dos seres humanos atuais, abrindo caminho para os novos humanos que vão viver histórias do futuro. E se ele coloca agora você, que está sendo mulher contra homem, e um homem contra mulher, paralelamente, ele pode te reprisar para você pegar ou perder seus pontos. E na reprise você vai se sentir em um corpo feminino se você for um homem, e um masculino se você for uma mulher. Lembra do retorno e da punição, que é aqui mesmo que acontece? No individual é dessa maneira. Você vai ver aquilo que você é contra e que você quer destruir ou que você não compreende. E, no geral, é a humanidade contra ele. E serão todos nós que vamos pagar, que é o caso que eu explico agora dos herdeiros, que são as próximas gerações. Aqui dentro, pessoas nunca tiveram mais valor do que coisas que o sistema ditou como valiosas, como ouro, prata, essas coisas materiais da terra e também coisas industrializadas, produzidas
criadas, inventadas pelo imenso catálogo de personagens que, na época, eram valorizados e seguiram sendo valorizados até os dias de hoje, mesmo que depois ele acrescentou os valorizados da atualidade. Ele fez com que todas as pessoas dessem valor às suas marcas, seus logos, esculturas e objetos, criados ou inventados por famosos, etc. Os únicos corpos que são valorizados aqui dentro do sistema são os corpos dessas pessoas da grande família de enganadores nossos. E não só a ciência se aproveitou dos corpos e mentes que não deveriam nunca ter tocado, mas também a religião. Essa foi a primeira a colocar suas mãos sanguinolentas em pessoas inocentes. As mesmas crueldades foram praticadas pelos dois poderes mais fortes do sistema, ciência e religião. Mas aqui falamos da ciência e suas decisões, que prejudicaram muitos humanos comuns, e devemos nos questionar como podemos confiar 100% nela se para acertar prejudica humanos e animais. Essa insanidade é a mesma quando eles invadem um país que está em uma suposta guerra com outro país e eles fazem guerra para esse país em nome de fazer o bem e trazer a paz. A paz que eles nos oferecem é sempre com guerra. Não é uma paz da paz. Por isso ela é temporária e eles estão sempre trazendo mais guerras. Ou quando ele mata alguns de nós para salvar outros que virão, que ainda nem nasceram, que vão chegar em nome da humanidade, eles sempre dizem. E para salvar essa humanidade, eles matam muitos humanos. E dos animais eu nem preciso falar a vocês o que eles fazem. Eles gostam de repetir que a ciência estuda e pesquisa. Sim, faz isso, mas o custo são vidas humanas e, desde o passado, vidas de animais, usadas para seus testes desnecessários. Até hoje, crueldades com animais, em nome da ciência, continuam a existir, pois há coisas no sistema que não mudam. Pode estar no ano 4000 do futuro, com as tecnologias mais avançadas que ainda não lançaram na linha do tempo. E mesmo assim vai haver um lado menos favorecido. Vai haver divisões, dor, sofrimento, faltas, etc. Se não for como conhecemos agora, vai ser de forma adaptada ao que humanos dos futuros que virão estarão vivenciando. Tecnologia avançada e moderna não é sinônimo de liberdade humana, é prisão. E humanos não se tornam avançados e nem modernos. Como a mensagem já me passou e eu repeti muitas vezes para vocês. Quem se torna moderno e avançado são coisas. Tecnologias se tornam avançadas e modernas. Poderá haver um novo desenho no corpo humano num desses futuros que ele lançar, mas as coisas que o sistema oferecer, como criação dele, invenção, produção, vão ser sempre mais modernas e avançadas que esses humanos com novo desenho físico, que nesses futuros poderão aparecer. Se nós pudéssemos aqui olhar esses desenhos de humanos no futuro, caso o sistema venha fazer, vai nos parecer mais modernos e avançados. Mas as coisas serão ainda mais avançadas e modernas do que esses corpos. Leve em consideração o que é moderno e avançado para um corpo humano dentro do sistema. Nunca será esse corpo humano livre mental e fisicamente. Nunca. Em nenhum tempo da linha do tempo da existência desse jogo, mundo, vida, universo, qualquer nome que vocês queiram dar. Então, imagina no passado os choques e aprisionamento dessas pessoas em nome da ciência. Vejamos a lobotomia. Olha as informações.
O procedimento foi bastante utilizado entre as décadas de 1930 e 1940, sobretudo nos Estados Unidos e Alemanha, vindo a ser proibida somente a partir da promulgação do Código de Nuremberg de 1947, concebido para regulamentar e conter os abusos da experimentação médica em seres humanos ocorridos durante a Segunda Guerra. Veja o estado que ficavam os pacientes. Os pacientes apresentaram efeitos colaterais como febre, vômitos, incontinência urinária, diarreia e perda de controle dos olhos, além de mudanças psicológicas como apatia, letargia, desorientação, cleptomania e sensação anormal de fome. Nada muito relevante, segundo o entusiástico Muniz. Dizem eles que, enquanto a minoria de pessoas experimentou melhoras em seus sintomas após o procedimento, algumas ficaram grogues, incapazes de se comunicar, andar ou se alimentar. Quando eu era pequena, eu li que algumas pessoas se perdiam, a mente não voltava nunca mais a ser a mesma. Qual o resultado da lobotomia? Primeira operação em dezembro de 1946, seguida de convulsões predominantes à direita e estado comatoso durante cerca de 3 dias. Resultado imediato: boas melhoras mentais e físicas, com o desaparecimento dos sintomas psicóticos durante... Eu não acredito. Durante 5 meses, algo temporário, a pessoa ficou assim nesse estado, como melhora? Não faz sentido isso. Fizeram alguma outra coisa para poder dar suporte à maldade, à crueldade deles. Eu também ouvi falar que eles faziam isso nos homossexuais, mulheres ou homens, ou mulheres que aparentavam ter o desejo demais, ou qualquer coisa que saísse fora do conceito de normal daquelas pessoas. E tudo foi feito pelo bem, pela saúde, percebem? O mesmo quando dizem que é para a paz e para salvar a humanidade. Em nome da medicina, da ciência, tratavam vítimas humanas, que chamavam de pacientes, como meros experimentos, registros de uma encenação do sistema, porque eles sempre souberam e sabem o que nos faz bem e como podem fazer para que sejamos saudáveis. Mas a linha do tempo tem que ter a história se desenvolvendo, correndo o filme. E em alguma altura dessa linha do tempo, no script psicopata, constava a crueldade contra aqueles que nasceram exatamente ali, bem no ponto onde tinham que fingir que eles não sabiam e estavam experimentando, tentando com toda a sabedoria científica daquela época salvar vidas, curar as pessoas, ajudá-las. Usaram tratamentos que nos sacrificavam, tudo para que uma história cruel pudesse continuar extraindo o sofrimento e desgaste físico de todos nós. E que, prestem atenção, tivessem o registro daqueles anos tenebrosos para as vítimas, claro, aquelas que eles desejaram extrair suas cenas quando foram ritualizadas. Está parecendo história de um filme de horror? Pois então, assim se sentiram aqueles humanos comuns quando se viram sendo, entre aspas, tratadas por aqueles médicos naqueles locais, clínicas e infernos vivos para pessoas que não estavam doentes de verdade. Vejam, eles não fizeram isso em psicopatas, porque eles são espertos demais para se deixarem pegar. Eles fizeram tudo isso com humanos comuns e saudáveis, aquelas pessoas que estavam apenas passando por pressões da cultura, da sociedade, imposições da família, da religião, do casamento ou qualquer outra situação enlouquecedora. Que azar de quem nasceu naquele período e foram os protagonistas do registro de um tempo terrível em que imperava o poder de médicos monstros e cientistas Victor Frankensteins. Mas não pensem que eles não continuaram e não continuam aqui e ali ritualizando humanos comuns.
Não faz muitos anos passados, as mulheres ainda acreditavam firmemente que necessitavam de mamografia. Então, fizeram o mesmo quando nos deram aquela maldita máquina de mamografia pressionando sem dó e piedade seios femininos. Comentei esse ritual de sacrifício nosso em vídeos e postagens de anos atrás e voltei a repeti-lo várias vezes em postagens no meu canal do Telegrama e, claro, em conversas privadas com seguidores. As postagens do Telegrama eu as tornei em uma série de vídeos com o título Passeando pelo meu Telegrama ou Diálogos do meu Telegrama. Eu mesma fui vítima dessa máquina e desses médicos, mas chegou uma época que eu disse não quero mais. Passaram-se anos os médicos me convidando para fazer o exame. Chegou um tempo que o exame passou a ser gratuito, porque não somente eu, outras mulheres começaram a perceber que não iriam fazer mais. Nos custava muita dor e humilhação. Mas o que é isso, Yeti? Tudo foi feito em nome da medicina, da ciência, para o bem de todos. Vou parar a explicação aqui. Vamos continuar na quarta parte. Não fechem o raciocínio ainda. Fiquem saudáveis física e mentalmente. Façam de tudo para não depender de médicos e nem medicamentos. Até o próximo. Yeti. Ti Bahai.